falar deste jogo, né? Qual que é a projeção, a probabilidade aí? Vamos falar tudo que pode acontecer nessa partida. Vamos começar aqui, meu amigo Thiago, com os relacionados. Bora eles então, relacionados por Juan Pablo Vojvoda no dia de hoje, são os seguintes, pessoal. Ele escolheu para o gol o Gabriel Brazão, o Diógenes e também o arqueiro João Pedro. Para a zaga foram escolhidos apenas 3, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez e o Adonis Frias. Para as laterais foram 4, o Mike, o Igor Vinícius, o Gonzalo Escobar e também o Vini Lira. Para a volância, os escolhidos foram o William Arão, Christian Oliva, que pode fazer a sua estreia no dia de hoje, João Schmidt, Gabriel Menino e também Gustavo Henrique, o Gustavinho. Para a meia, Gabriel Bontempo, Roleiser, Miguel e o Álvaro Barreal. Para o ataque, os escolhidos foram Gabigol, Rony, Tassiano, Moisés e ele, Lautaro Dias. Meus amigos varandeiros, então não temos aí, né? Mais uma vez, como relacionado, Robinho Júnior, hein, Thiago? Mais uma vez, Robinho Júnior out e fica sempre aquela questão, né? O Santos ainda está pregando uma lição no Robinho. O Santos ele ainda está pegando no pé do Robinho nesse aspecto. Ó, enquanto você não renovar, você não vai jogar. Pode ser. Ou pode ser também uma opção técnica do Vojvoda, já que pelo menos para os jogadores que são extremos, né, os jogadores jogam do lado do campo, ele escolheu hoje o Barreal, que eu acredito que, claro, ele esteja à frente do Robinho ali no quesito do mérito em ser titular ou não. Tem o Miguelito, que ele inclusive foi convocado para defender a seleção boliviana, ele está à frente do Robinho Júnior hoje, e do lado esquerdo temos o Rony e também temos o Moisés. Então, talvez possa ter sido uma escolha ali do Vojvoda técnica também. Falou, ó, eu prefiro levar um volante a mais, por exemplo, o Christian Oliva, do que levar o Robinho Júnior, já que eu já tenho 4 jogadores basicamente para jogar nas pontas do Santos. Outro desfalque também é o senhor Zé Rafael, hein? Quinhaque, hein? Pois é, ontem estava tudo certo, né, Thiago? Departamento médico ok, tranquilo, favorável. Zé Rafael teve um edema. Vamos explicar aí para os nossos amigos varandeiros. Eu até, quando saiu essa notícia do Zé Rafael Varanete, eu até fiquei com vergonha de ter falado na manhã que estava tudo bem com o departamento médico. Eu falei, não acredito. Eu falei que estava tudo bem e de tarde tudo mudou. Mas vamos lá. A situação do Zé Rafael, segundo o Santos, ele sentiu dores no músculo semimembranoso na coxa direita e passou por exames e teve constatado um edema na região. E ele já iniciou a fisioterapia com o Santos e não fica à disposição para o jogo contra o Mirassol e provavelmente também não vai jogar contra a equipe do Corinthians. Mas vale destacar que é a segunda lesão seguida do Zé Rafael. O Zé Rafael ele tinha sentido ali uma tendinite patelar, salvo engano, tinha sido no seu joelho esquerdo. Ele ficou um tempinho fora, agora novamente Zé Rafael fora de uma partida, desta vez por culpa dela, né? O famoso ou a famosa edema muscular. Meus amigos varandeiros, ó, o Santos sem jogo é um perigo. É um perigo, o edema voltou, Zé Rafael fora, né? Estávamos aí com o nosso departamento médico tranquilo, favorável, mas já temos lá um jogador, Zé Rafael. Alô, alô, Valmor e Luiz Alves, um abraço para vocês. Valdir Mative, Claudemir, Zé Rafael é outra piada também. Joaquim, só tem pé de rato, que tristeza, infelizmente. Meus amigos varandeiros, o Santos que enfrenta hoje o Mirassol pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só temos uma vitória até o momento, né? Um empate, 2 derrotas amargas, inclusive. O Santos é o 13º colocado, já o Mirassol, 10º colocado, uma vitória, um empate, tem um jogo pendente, não tem derrota ainda. Jogo dificílimo hoje, né, Thiago? Hoje preparem os vossos corações, porque se o Santos ficou 12 dias sem jogar, o Mirassol está quase um mês sem jogar. Eu acho que hoje é o 25º ou 24º dia de preparação que o Mirassol teve, né? O Mirassol não joga desde a eliminação no Campeonato Paulista, porque, como a Varanete mencionou no último comentário, o Mirassol tem um jogo pendente do Brasileiro que seria contra o Flamengo. Mas como o Flamengo jogou a final da Recopa Sul-Americana, o Mirassol acabou ficando sem calendário aí por mais de 20 dias. Então vai ser um jogo ali
em que eu acredito que teremos muita entrega física. Se chover de fato, vai ser um jogo com gramado pesado, muito embate físico, e eu acho, Varanete, que hoje o placar será mínimo. Quem vencer o jogo será por um placar mínimo, 2-1 ou 1-0. Não acredito que hoje nós teremos uma chuva de gols, como aconteceu, infelizmente, lá no ano passado no Campus Maia. Ó, o Silvério Souza, pensei que o Lautaro já tivesse ido embora. Ih, mamãe! Pois é, Silvério, ele está à disposição do Vojvoda, do Vojvoda, do Bueno. O Bueno que teve aí, né, um pouco mais de uma semana para preparar o time. E, Thiago, agora realmente não tem desculpa, né? Não tem desculpa, o Vojvoda não tem desculpa. Chegou o jogador no elenco, lógico, temos ainda a questão do Lucas Veríssimo, né, que vai chegar, mas ele tem aí tem reforços, né? Não podemos dizer que é bons, que são jogadores aí dentro da média, e teve tempo. Agora, acabou a desculpa do Vojvoda? Mais ou menos, porque na verdade ele tem reforço. Reforços, seria que ter o Veríssimo no elenco, né? Ele só tem o Christian Oliva. E assim, o Christian Oliva ele jamais vai mudar o preço do dólar do Santos. Então, para mim, o status de elenco, o plantel do Santos e a pressão que tem sobre o Vojvoda com base no que o elenco do Santos pode entregar, para mim não mudou nada. Eu ainda acho que o elenco do Santos segue sendo limitado. Até porque, gente, vamos ser honestos aqui, alguém de fato conhece o Christian Oliva? Repito, o Christian Oliva, por enquanto, não muda o preço do dólar do Santos. A gente vai descobrir logo mais. A gente vai ver se o Christian Oliva ele é bom, se ele é ruim ou se ele é mediano. Mas, com base naquilo que o Vojvoda tem que trabalhar, pontos de melhoria que são evidentes que faltava treinamento. Questões técnicas e também posicionamento dos jogadores, principalmente na bola parada. Então, eu vou observar muito isso hoje. Questão de cruzamento, conclusão a gol, posicionamento da zaga, compactação das linhas. Se isso tiver melhorado, a gente vai saber que pelo menos algum resultado o treino teve. Agora, se for literalmente a mesma coisa dos outros jogos, aí, meu amigo, não teve resultado nenhum esses 9 dias de treino que ele teve. É isso aí, Thiago. Vamos ver hoje. Alô, alô, Valdir Mative. Falou que está chovendo lá na região de Mirassol, né? Vamos ver como que vai ser aí, como que vai ser a entrega dos nossos guerreiros. E vamos, Thiago, ao provável Santos, né? Ao provável Santos para hoje. Bora lá então. Alvinegro praiano que pode vir a campo num 4-2-3-1, indo com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Adonis Frias e Luan Pérez dupla de zaga, Vini Lira na esquerda. No meio de campo podemos ter João Schmidt, William Arão e Gabriel Bontempo. No ataque podemos ter Álvaro Barreal, Rony e Gabigol. Podemos ter inclusive duas mudanças, Carla e amigos. Do lado esquerdo, pode ser que entre o Moisés na vaga do Rony. No meio de campo, existe uma chance do Christian Oliva receber uma oportunidade, mas essa chance é bem baixa comparada à chance em que o Moisés tem de entrar na vaga do Rony, por exemplo. É, meus amigos, esse é o provável Santos. Quero saber aqui no chat se vocês gostaram aí dessa projeção do nosso Bueno, do nosso Vojvoda, o MC oficial Ancelotti está indo ver o Tassigol. E a sua plaquinha, Thiago? Todo mundo pergunta da sua plaquinha, ela já está preparada? Prontíssima. 5 plaquinhas do Tassiano, 5 plaquinhas do nosso querido Tassigol. Espero que o Tassigol ele consiga marcar um golzinho hoje, né? Acredito que ele vai começar no banco de reservas. Não vejo ele como titular hoje, até porque na última atividade o Gabigol que esteve no campo, mas né, se tratando de Vojvoda, claro que ele pode mudar tudo ali em cima da hora, até porque é até normal isso acontecer entre os treinadores. Mas eu queria muito fazer uma plaquinha no Gabigol, mas o Gabigol não tá me ajudando. O Gabigol tá jogando muito mal, o Gabigol não tá jogando bulhufas nenhuma. É claro que ele não recebe tantas oportunidades assim, mas eu acho que quando a bola cai no pé do Gabigol também, ele tá devendo um pouco de futebol. Ó, o Kazumi colocou aqui, o campo molhado vai favorecer o Santos, bola parada vai ditar o resultado. E tem uma revelação aqui, ó, o Bruno Michel colocou, o Lautaro é o jogador preferido do Thiago Jordão. Mamãe! Que revelação, hein, Thiago? O único jogador ruim, que eu de fato gostei na minha vida, né, foi o Alisson. Para quem não se lembra do MM Alisson.
Eu tenho uma camisa do MM Alisson, Maranete. Você acredita? Eu tava em dúvida, olha só a mente da criança. Foi em 2018, o Santos tinha acabado de comprar o Carlos Sanches e eu ia ganhar uma camisa do Santos de aniversário. Aí meu pai falou assim: escolhe um jogador para você colocar um nome. E aí eu sempre gostei do Carlos Sanches, né? O Carlos Sanches, para mim, é um monstro sagrado uruguaio. Mas eu falei, pô, vou colocar o de um jogador uruguaio, vou colocar de um jogador estrangeiro, que nem ama o Santos, talvez, de verdade. Aí o que que eu pensei? Eu falei, nossa, lá quando eu era jovenzinho, quando o Santos ganhou a Copinha, o Alisson deu aquele baita discurso. Vou colocar o nome do Alisson. O Alisson é Santista, o Alisson é Santos. Coloquei o nome dele. Ó a mente. Ó, e o discurso dele pegou, né? 4% é muito, Não, não foi 4%. esse. Hã? Não foi esse. Ah, Foi não outro. foi esse? Foi outro? Não, é um que ele fala que tem que, claro que agora eu vou censurar bastante, mas ele diz que se for necessário tem que deixar a vida, tem que morrer dentro de campo, porque hoje é o dia, enfim, é um baita discurso. Coloquem aí, Santos versus Goiás, Alisson preleção. Sensacional. Aí isso te levou a colocar o nome do Alisson na sua camisa. Então, entre Pato Sanches e Alisson, você preteriu o Alisson. Infelizmente eu escolhi o Alisson. Não que o Alisson, eu não acho que ele seja horroroso, né? Um jogador nota 1, mas pô, aí é um vacilo, né? Entre Sanches e Alisson, o cidadão escolheu o Alisson, é um erro incrível, né? Porque o Carlos Sanches, muito mais jogador do que o Alisson. Inclusive, até lembrei aqui, o Alisson ele disse nesse discurso que tinha que deixar as pernas, tinha que deixar os braços, o pescoço dentro de campo. Cara, mano, um baita motivacional pro time lá naquele dia. Ai, ai, olha. E o Bruno colocou aqui, ele é um fanfarrão. Alô, alô, Bruno Michel. Que o meu jogador predileto é o João Schmidt. Sai pra lá, Bruno, sai pra lá. O Schmidt, gente, não tem realmente condições. Não tem condições. E a próxima camisa do Thiago que ele comprar, ele vai colocar lá o nome do Lautaro Dias. Felizes. Alô, alô, Daniel Santos. Ninguém tá falando a verdade. É que o Ancelotti vai para Mirassol pro Mike resolver o problema da lateral direita. Ih, Meu Deus do mamãe! céu, gente. Esse jogo, olha, vamos preparar os nossos remédios, vamos preparar os nossos remédios. E por falar em Mirassol, Thiago, como que será? Como que vem aí o provável Mirassol? Bom, o Mirassol que está completinho praticamente. O Mirassol ele teve tempo ali para trabalhar os jogadores que estavam no DM e teve tempo também para trabalhar taticamente falando. E hoje, um provável Mirassol vem também no 4-2-3-1 ou 4-3-3, vai depender do posicionamento dos jogadores com Rafael Guanais. Mas o provável time vem com Walter no gol, Igor Formiga na direita, João Vitor e William Machado, dupla de zaga, do lado esquerdo, o Reinaldo. No meio de campo, podemos ter Neto Moura, José Aldo e Gabriel Pires, que pode ser o estreante da noite, ele que foi contratado após um bom campeonato paulista com a Portuguesa. No ataque, podemos ter Negueba na direita, Alisson na esquerda e Natan Fogaça, centroavante e 9 da equipe. Nada de Tiquinho Soares no dia de hoje. É, gente, não abemos Tiquinho. E como você falou, né, Thiago? Foram colocar a cláusula lá, o Tiquinho seria um reforço pra gente, né? Se não vai ter reforço. Repito, para mim a cláusula deveria ser a seguinte: se o Tiquinho não jogar, vocês têm que mandar 2 milhões para nós. Cláusula para mim no contrato seria essa daí. Ai, ai, meus amigos varandeiros, olha, muita gente chegando. O Enzo Gabriel está com medo do Mirassol. Bruno Cruz, meu Deus, Schmidt e Barreal vão afundar o Santos. Contrato Oliva e deixar no banco de reserva, por isso o Vojvoda tem que ir embora hoje do Santos. Calma, Bruno, não sabemos quem serão aí o time titular para hoje. O Vojvoda, ele pode trazer uma surpresa. O que você espera do Vojvoda hoje, Thiago Jordão? Melhorias no time. Eu espero que, repito, o Santos esteja bem, na medida do possível, entenda as limitações dos nossos zagueiros, mas eu espero que o Santos ele não seja não seja um time vacilão. Né? Um time que pipoca na reta final, que toma gol no acréscimo, um time que toda vez que o adversário faz gol, o oponente está livre, um time sem compactação defensiva e uma equipe com muitos erros técnicos. Então, se o Vojvoda corrigir isso, eu acho que fica evidente que pelo menos
o trabalho dele desenvolveu alguma coisa nessa parte. Com relação ao resultado do jogo, não me surpreende hoje se o Santos não ganhar o jogo, tá? Eu não vou ficar, nossa, meu Deus, que surpresa, o Santos não ganhou. Mas eu acho que dá sim para ganhar no Mirassol. Ontem, no nosso Mano a Mano, a gente viu que Santos e Mirassol têm valores até que semelhantes a nível de desempenho nessa temporada, e é o que o Valdir Mativi falou também, que não entre de salto alto. Porque a folha do Santos é mais cara, o Santos é um time mais caro, mas que tem que entrar sim com a sandália da humildade, porque o Mirassol nunca perdeu no Campus Maia em jogos de brasileiro. Meus amigos varandeiros, mas é hoje o Mirassol vai perder. Já vou falar o meu placar e para falar o meu placar já vou chamar aqui a Blaze. Blaze, 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações e odds turbinadas, estatísticas do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VARANDAFC. E na Blaze não tem qual é, você crava o meu placar Blaze para hoje, para essa partida, 2-1 para o Santos. Thiago, qual que é o seu placar para essa partida de hoje, Santos e Mirassol? Tá no mudo, Thiago? Eu irei na segurança no dia de hoje. Tem a opção de você colocar na Blaze chance dupla. Então, como eu estou inseguro, eu vou colocar chance dupla no Santos, ou seja, ou vai ser 1-1 ou 1-0 Peixe. É isso aí, meus amigos varandeiros. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem pra Blaze você também, meu amigo varandeiro. Olha, muita expectativa para essa partida de hoje. Reginaldo, eu não entendo quanto menos jogo, mais fora de forma Mirassol, muito mais tempo que o Santos sem jogar. Realmente isso vai ser aí um diferencial. Eles tiveram mais tempo aí para se preparar para essa partida importantíssima. Hoje, se o Santos ganha, Thiago, já pegamos aí já subimos mais um andar aí mais 3 andares do elevador, né? Exatamente. O Santos ele pode chegar hoje, pessoal, pela primeira vez em anos no G6 do Campeonato Brasileiro. Na verdade mudou para G5, mas vamos fingir que é G6 só para a gente poder ficar feliz também, que pobre tem que ser feliz às vezes, né, Valenete? Mas se o Santos ganhar hoje, o Santos consegue chegar na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro e aí vai depender dos outros jogos da rodada, né? O Santos joga única e exclusivamente sozinho no dia de hoje. Não teremos outras partidas do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, mas com os jogos de quarta e também com os jogos de quinta-feira, a gente vai saber se o Santos de fato termina ali numa 8ª, 7ª ou até mesmo 6ª colocação, ou se o Santos ele fica ali entre o 9º e o 10º, padrãozinho Peixe, infelizmente. O iPlayer Bless, um abraço para você. O Santos sofre muito com a lei do ex. É melhor que o Tiquinho realmente não jogue. Ih, mamãe! Já pensou? O Tiquinho vira um leão aí contra o Santos? Isso geralmente acontece, né, Thiago? Quando o jogador tá no Santos, é um gatinho, vai pro adversário, vira um leão, hein? Vira um leão e eu quero muito ver agora. Eu quero ver se o Tiquinho Soares, se ele marcar 10 gols, eu vou ficar inconformado. Porque no Santos o cara conseguiu fazer 2. No Campeonato Brasileiro foram 2 de pênalti. Gol de pênalti também é gol, mas pelo amor de Deus, né? O cara que ganha 1 pau e 400, fazer só 2 gols de pênalti. E outra, né? Uma pena o Santos ter entregado para ele 3 anos de contrato. Porque mesmo que ele não vá bem no Mirassol, ele ainda tem 1 ano de contrato com o Santos. E mesmo que ele vá bem no Mirassol, eu duvido que o Mirassol pagaria alguma coisa para ter o Tiquinho Soares. Meus amigos varandeiros. E o Reginaldo quer saber, explica aí, Bigodinho, quanto mais tempo sem jogo, menos ritmo, correto? Sim, sim. E aí ele ainda manda uma outra parte, né? O Santos tem menos tempo que o Mirassol sem jogar, teria que ter mais ritmo de jogo, provavelmente. Eu acho que o Santos ele pode ter mais ritmo de jogo que o Mirassol, sim, só que o estilo de jogo do Mirassol eu acho que pode propiciar uma pressão do Mirassol no Santos, né? Eu acho que o Santos ele vai ter que se segurar nas cadeiras um pouquinho ali no começo do jogo, porque o Mirassol é um time que marca muito em cima. O Alisson e o Negueba tem muita velocidade e o meio de campo deles marca mais do que médico em final de ano marcando consulta, Valenete. Então, olha, vai ser um jogo difícil. Mas que o Santos, na teoria, deveria ter mais ritmo de jogo que o Mirassol, deveria, né? Na teoria. Agora, na prática, eu duvido.
Meus amigos varandeiros, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Olha, temos quase 500 varandeiros conectados ao vivo aqui e só 197 likes aí não dá, né, gente? Deixe o seu like, compartilha, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Quanto mais likes vocês deixam, mais o YouTube acaba recomendando aí o conteúdo da varanda mais famosa do Brasil. Então vamos fortalecer, vamos fortalecer. O Lucas Matheus está perguntando, cadê meu café? Dei uma cortada, mas logo, logo eu volto pro meu cafezinho da manhã. Alô, alô, Elisângela Aparecida, sempre ligada aqui na varanda. Bagre por bagre, fico com Guilherme. Diga, Thiago. Teve um amigo do chat que fez uma pergunta ao Enzo Gabriel. Thiago, qual seria o ponto fraco do Mirassol? No Santos é a bola aérea, mas o ponto fraco deles que o Santos possa aproveitar? Bola aérea. Também a bola aérea. O Mirassol ele tem um aproveitamento até pior do que o Santos na bola aérea, no quesito dos zagueiros não conseguirem cortar um lance, sabe? Eu até puxei aqui para ter certeza do que eu ia dizer. O Mirassol, por exemplo, tem 44,8% de aproveitamento no jogo aéreo. A título de comparação, o Santos, no jogo aéreo, tem um aproveitamento de 51,5%, ou seja, é bem próximo ali, né? São equipes que sofrem um pouco com os cruzamentos para dentro da grande área. Então, se o Santos é fraco de um lado, o Mirassol também é fraco do outro. Só que tem um ponto que o ataque do Mirassol esse ano também está devendo bastante comparado ao ano passado. A título de comparação, o Mirassol ele tem o quarto pior desempenho em casa entre os times da Série A. São 5 jogos, com 6, na verdade, com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, sendo que no ano passado o Mirassol foi um dos tops mandantes. E no quesito de desempenho ofensivo, do Mirassol caiu bastante, tendo em vista que eles têm o pior ataque, o quarto pior ataque caseiro entre os clubes da Série A. Ou seja, dos times, considerando somente as campanhas em casa, o Mirassol seria rebaixado no Campeonato Brasileiro. São apenas 9 gols em 6 jogos, uma média de apenas 1,5. É isso aí, meus amigos varandeiros, ó, boas estatísticas aí para este ano do Mirassol, né? Então o Santos tem aí uma possibilidade. E, Thiago, hoje quem trila o apito para esta partida? Aí teremos polêmica? Calma. Teremos polêmica? Acho que não. Não? Acho que não. Hoje é um jogo tranquilo. Se tiver polêmica, aí é porque o árbitro quis muito se aparecer. Até porque o árbitro de hoje é quem? Hoje o árbitro é o Rafael Claus. Rafael Claus, hoje a equipe toda de arbitragem é paulista, então todos, claro, de São Paulo. Como assistente número 1, nós temos a Fabrini Bevilacqua, o assistente número 2 é o Daniel Paulo Zioli, e na cabine do VAR, o Hilbert Estevam Varanetti. O Rafael Claus que tem aquele rumor, né? Ó, desculpa, viu, Rafael Claus? Isso aí é público. Dizem que você gosta muito de jogos do Palmeiras. Hoje não tem o Palmeiras em campo. Então, tem tudo para ser um jogo tranquilo, Santos e Mirassol. Ninguém se odeia no jogo, né? Não tem clima de rivalidade. Então, não queira aparecer no dia de hoje. Como que é a característica de cartão do Claus, Thiago Jordão? O Rafael Claus, até puxei aqui, no último jogo que ele apitou do Santos, ele teve 4 cartões amarelos aplicados, mas se formos considerar apenas o Campeonato Brasileiro, num todo dos jogos que ele apitou, Brasileiro e Libertadores, ele tem uma média de 4,5. Então, ele é um árbitro que depende do jogo, sabe? Tem horas que ele apresenta 200 cartões, tem horas que ele nem dá cartão, dependendo do jogo, né? Por isso que a média dele varia tanto. É por dia, né? Por dia. Alô, alô, Yoshia. Bom dia, Varandete, Thiago, também a todos os varandeiros e varandeiras. Leninha Rocha, um ótimo dia para você. Vamos ajudar na defesa. Vamos ajudar na defesa. Está a desejar. Quem sabe hoje? É a nossa defesa, Thiago, ainda é um setor que preocupa muito, né? Ou se preocupa. Se eu estou com cabelos brancos, a culpa, eu não tenho dúvidas que é da nossa defesa, que não passa segurança para ninguém. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Eu acho que o Santos, ele marca muito errado, e é meio difícil você corrigir isso de jogadores que já são mais velhos. Mas, assim, eu acho que o Santos, ele marca errado porque os caras só olham a bola. Podem observar, eu sempre vou falar sobre isso. Faça um exercício. Se você tiver um tempo livre, né, e você quiser se torturar um pouquinho, vejam os gols que o Santos tomou. Pode notar, os gols que o Santos toma, só não vou dizer 100%,
porque eu estaria, né, colocando uma regra, impondo uma regra, mas eu digo aqui com tranquilidade: a maioria dos gols que o Santos toma, o Santos está marcando a bola e o adversário sai livre. O Santos está marcando a bola, o adversário cabeceia livre. O Santos tem um momento ali de desatenção, o adversário sai livre. Eu tenho certeza disso. E eu acho que isso dá para ser corrigido, né? O Santos ele pode tentar corrigir isso, pelo menos falando para o Vojvoda chegar no cara e falar: meu filho, é o seguinte, marca o adversário. A bola é importante, óbvio, mas o adversário ele vai se projetar para pegar a bola. Então, se você puder marcar o cara, seria de muito valor, né? Vamos olhar aqui os gols que a gente tomou. Eu acho que cada gol que o Santos toma por desatenção da zaga, no dia seguinte, se for folga, tinha que cancelar a folga, levar os caras pro CT, colocar um telão muito grande lá e fazer igual o Deschamps fez com o Pogba. Não sei se todo mundo manja sobre isso, mas teve um jogo da Copa lá em 2018 que o Pogba ele foi meio perninha, ele errou, não quis melhorar, deixou entender que ele era aquilo mesmo. Aí o Deschamps esculachou com ele e colocou no telão para todo mundo ver. Tá aqui o seu erro. Deveria ser feito isso também no Santos. Todo dia os caras erram, pô. Pois é, Thiago, mas a probabilidade disso acontecer, Ih, mamãe! olha, bem difícil, concordo plenamente, mas isso não vai acontecer. Vamos ver se o Vojvoda conseguiu trabalhar aí esse nosso sistema defensivo, que até o Lucas Veríssimo chegar vai demorar ainda um pouquinho. E, Thiago, vamos aqui à classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, para quem não se recorda, o Campeonato Brasileiro está ainda sendo liderado pelo Palmeiras com 10 pontos, São Paulo, vice-líder com 10, que teve a pachorra de demitir o Crespo, Corinthians é o terceiro com 7, Bahia quarto com 7, Fluminense quinto 7, Atlético Paranaense sexto também 7, que é a mesma pontuação do sétimo colocado, o Bragantino. Em oitavo, Grêmio com 6, nono, Chape 5, em décimo, Mirassol, oponente do Santos, também 5. Na segunda página, a gente tem o Flamengo em 11º com 4, em 12º, Coritiba 4, 13º, Santos também 4, em 14º, Botafogo com 3, 15º, Vitória também 3, 16º, Remo 3, e na zona do rebaixamento, que tá uma maravilha, Atlético Mineiro 17º 2, Inter 18º também 2, Cruzeiro 19º 2 e o Vasco da Gama, lanterninha com apenas 1 ponto. Olha só, hein? O Campeonato Brasileiro, esse de pontos, é sempre emocionante, né, Thiago? É uma dança das cadeiras. Espero que o Santos hoje consiga aí pontuar, que ganhe de 1-0. O importante é levar os 3 pontos para casa, porque, olha, não aguentamos mais sofrer. Meu amigo Thiago Jordão, deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos amigos varandeiros. Alô, Luiz Andrade, Marcos, MB, o Klaus, segundo a CBF é vitalício do Santos. Vergonhoso isso. Prejudicou a gente o ano inteiro quando caímos. Alô, Paulo Eduardo. Thiago, me diz uma coisa. O ataque e a defesa é ruim de bola aérea. O meio de campo não cria. A defesa não sabe sair da pressão, a defesa fraca. Isso não seria culpa do treinador, no qual muitos defendem? Também. Só que aí eu vejo um outro ponto também. O Adonis Fria sempre foi o Luan Pérez sempre foi ruim de bola aérea, o Igor Vinícius sempre foi ruim na defesa, sempre foi ruim na recomposição. O ataque do Santos não é segredo para ninguém que o Rony é ruim tecnicamente, que o Moisés tem as suas limitações, não é segredo para ninguém que o Álvaro Barreal é um jogador inconstante, também não é segredo que o Gabigol não vivia uma grande fase, que o João Schmidt era isso aí, sabe? Então eu vejo que tem culpa dos dois lados. A culpa é um pouco do técnico e um pouco também dos jogadores. O técnico ele pode ajudar a melhorar isso? Pode ajudar a melhorar isso, mas, igual eu falei, o time do Santos não é segredo para ninguém nas limitações desse elenco. O Luan Pérez ele não salta em cima da bola, não é de hoje, é desde a primeira passagem dele no Santos. O Adonis Frias, ele era banco do Leão. O Igor Vinícius foi chutado do São Paulo. O Lira tá subindo. O seu reserva é o Escobar, que foi chutado do Fortaleza. O João Schmidt estava vindo do futebol japonês. O Ilharão, beleza, era titular na Europa, sensacional. Aí a gente tem no nosso meio atacante hoje, não vou nem considerar o Neymar, porque o Neymar tá fora. O Roleiser, não tá jogando nada. Já não tava jogando nada no Benfica. Moisés, que o Fortaleza tava doido para vender. O Rony, que o Atlético Mineiro tava doido para vender. O Barreal, que o Cincinnati tava doido para vender. E o Gabigol, que o Cruzeiro tava doido para se livrar. Então, para mim, a culpa é dos dois. Os dois andam de mãos dadas. Só refugo.
Gente, esse foi o pré-jogo da próxima partida do Santos hoje, né? Mirassol e Santos, muita expectativa para essa partida. Eu, particularmente, estou ansiosa para ver os nossos guerreiros em ação. Olha,